Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, antes de eu começar o meu trabalho aqui hoje, eu senti de compartilhar com vocês um vídeo, tá? Não é nada preparado, foi algo que eu senti mesmo e quando eu sinto alguma coisa eu já tenho que fazer, porque senão depois eu me esqueço, não sei da forma que seria pra sair, né? Não tô nem de maquiagem, gente, olha isso, essa cara aqui, ó. Trabalhar mesmo, é o que tá tendo. Atualmente a minha sala de serviço tem sido o quarto da minha filha, por isso que a gente tem um peixinho ali no fundo, né? E tá tudo bem. A gente tem que se adaptar, quando a gente quer alguma coisa a gente corre atrás e não existe impossível, né? Existe pessoas que não têm fé, pessoas que deixaram de sonhar, pessoas que estão sonhando, que estão lutando, que estão conquistando e aí tropeça e aí a pessoa continua e aí tá difícil, a pessoa insiste, a pessoa não desiste. Existem os dois tipos de pessoa. E hoje aqui, antes de eu iniciar o meu trabalho, né, o meu dia de home office, eu comecei a lembrar de quando eu era pequena, de quando eu era criança. Atualmente eu tenho 25 anos, né? Eu completei 25 no dia 25 de abril desse ano, 2021. E eu comecei a me lembrar de quando eu era menor. Eu lembro que... Eu não lembro se era meu pai ou minha mãe, eu não lembro. Mas eu lembro que a gente ganhou um computador, eu e a minha irmã. E na época, aqueles computador com aquela tela bem grande, sabe? Aquele fundão. Esqueci como que o pessoal comenta o nome desse computador, bem antigo. Ele não era branco, ele não era marrom, ele era meio bege. Esse daí, vocês vão lembrar. Se eu lembrar, eu vou colocar a foto aqui nesse vídeo. E eu lembro que eu ganhei esse computador, não sei de quem. E tinha o computador, tinha o mouse, tinha o teclado. Só que ele não funcionava, né? E... é muito interessante as crianças, né? Quando a gente é criança, a gente tem aquela inocência, aquela pureza tão linda. E o computador não ligava, eu me recordo que eu pegava o sulfite e eu colava na tela daquele computador. E eu colocava exatamente aquilo que... como se eu estivesse mexendo no computador. Ah, eu quero ver tal paisagem. Eu desenhava aquela tal paisagem e colava no monitor. E aquilo me deixava, uau, super feliz, né? Eu ficava surpreendida com aquilo, super emocionada. E ali eu ficava brincando, teclando, parecia que tudo que eu tava digitando tava aparecendo. E na época, eu lembro que era aquela época que no Domingo Legal, na época do Gugu, que tinha aquelas transformações do quarto, né? E eu me recordo, gente, que eu tinha feito uma cartinha que eu queria um quarto, uma reforma no meu quarto, porque na época a casa dos meus pais, a casa não tinha gesso, era... como que eu posso dizer? Chapisco. Era tudo chapiscado, tinha buracos, no chão era tapete. E às vezes a maioria das casas, né, das minhas amigas era casa bonitinha, tudo ajeitadinho e tal. E a minha não, a minha tinha tapete, não tinha não era bonitinha, né? Mas enfim, era a minha casa e tava tudo bem. E aí eu lembro que pensei comigo, eu vou mandar pro Domingo Legal porque eu quero uma reforma no meu quarto. Gente, enfim. Aí eu me recordo que eu escrevi a cartinha, né? E fazia de conta que eu tinha imprimido a cartinha. E aí, ó, e-mail. Ó o e-mail da pessoa. A pessoa faz a cartinha, faz o e-mail, mas dobra pra colocar no Correios, né? Olha só como que é as coisas. E aí eu também comecei a me lembrar, né, desse meu computador, que era algo que eu falava que eu gostava demais e que quando eu crescesse eu ia trabalhar com computador. E eu lembro que desde criança eu fui atraindo isso pra minha vida. E também me veio na memória hoje de quando a minha mãe, ela fazia unha, faz unha até hoje, né? E o meu pai, ele trabalhava de pedreiro, então assim, eles faziam o melhor para sustentar eu, para sustentar a minha irmã, para nos vestir, para nos alimentar, enfim, para suprir as nossas necessidades, né? E eu lembro que a gente, antes de sair de casa, a minha mãe olhava pra mim e falava assim, ó, a gente vai sair, só que você não me peça nada, porque eu não tô com dinheiro pra comprar, a gente só tá indo pra fazer tal coisa e é tal coisa que a gente vai fazer. E a minha mãe era de um tipo assim, que a gente olhava pra cara dela, a gente já sabia o que ela tava falando, sabe? Então eu via aquele sapato, gente, eu sou louca de sapato. Eu via aquele sapato e eu lembrava que a minha mãe tinha falado, ó, não me peça nada, porque eu não vou comprar. E eu entendia, sabe? Desde pequena eu sempre tive essa maturidade de que, tipo, ela não tá com condição, né? Então, tá tudo bem. E aí eu lembro que eu pegava os papéis, a Thalita louca dos papéis. Eu pegava papéis e começava a fazer sapatinho. Fazia aquele sapato que vinha na minha mente, eu fazia tal sapato. Aí eu quero tal modelo, então eu vou fazer tal modelo. Enfim, gente, se alguma cliente da minha mãe vê isso, eu lembro que tinha uma cliente que chama Sheila.
Ela tava na minha mãe, ela já presenciou isso. Se teve mais, eu também não me recordo. Mas de mente agora eu lembrei da Sheila, mãe da Mariana. E aí eu lembro que eu fiz aquele sapatinho, usava cola, canetinha, pintava, fazia coração, borboleta, lá, e salto. Já tive tênis de rodinha, adaptei uma rodinha no meu tênis. Porque minha mãe não tava com condição de comprar um tênis de rodinha. Enfim, não tô aqui pra falar o que minha mãe teve ou não condição de fazer por mim. Eu estou aqui para reforçar que em meio à pandemia que a gente tá vivendo, eu me deparo, assim, com muitas pessoas. Eu até recebo bastante mensagem, sabe? Eu acredito que Deus envia as pessoas e a gente tem que fazer aquilo que Deus toca no nosso coração pra falar com aquelas pessoas. Não tô aqui pra me aparecer, tô aqui pra compartilhar algo que Deus tocou muito no meu coração. Principalmente em meio a essa pandemia que a gente tá vivendo, muitas pessoas, muitas emoções, muitas notícias, pensamentos, muitas pessoas desestruturadas, muitas pessoas que estão buscando se estruturar. Mas, independente do momento que a gente está vivendo, a Bíblia, né, diz, a Bíblia é um livro sagrado, e a própria Bíblia diz que a gente tem que ter bom ânimo, né? As coisas não são fáceis, mas a gente tem que ter bom ânimo. Existem dias de sorriso, existem dias de lágrimas, existem dias de sol, existem dias de chuva, enfim, são fases, né? A vida é um processo e tudo isso vai passar. Acontece sem a permissão de Deus e tudo acontece no tempo certo. E pra gente não desistir dos nossos sonhos, sabe? Independente dessa crise, muitas pessoas ficaram desempregadas e acabaram, tipo assim, os sonhos delas acabaram sendo abalados, né? E não pode, a gente tem que buscar se fortalecer a cada dia. Buscar fortaleza em Deus, porque Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Um amigo pode trair a nossa confiança, só que Deus, Ele não trai. E a vida não acabou, entendeu? Graças a Deus tá saindo vacina, eu tenho fé que vai dar tudo certo, que as coisas vão se encaixar, vão voltar ao normal e vai voltar melhor ainda. E a gente tem que continuar sonhando, tendo muita fé, independente se seja do tamanho de um grão de mostarda. Acredite que as coisas vão mudar, tudo vai passar. Orem bastante, tenham tempo com oração com Deus, eu acredito muito em oração. Pra mim, uma oração é uma conversa com Deus, sabe? Conta tudo pra Ele e pode ter certeza que Ele vai honrar a sua oração. Quando a gente entrega uma coisa nas mãos de Deus, a gente entrega pra Deus fazer. Por exemplo, se a minha encarregada me dá um serviço, é pra mim fazer, entendeu? Quando você entrega algo nas mãos de Deus, é pra Deus fazer. Então, confia naquele que você tá entregando pra fazer. Confia em Deus, tá? Ai, mas eu preciso de um emprego, eu preciso de um computador, eu sonho com tal coisa, eu sonho em ter um monte de sapato, eu sonho em trabalhar com computador. Confia, entrega nas mãos de Deus e atrai aquilo pra sua vida. Começa a atrair, começa a se imaginar, entendeu? Na Bíblia também diz sobre as crianças, né? Que pra gente entrar no reino de Deus, a gente tem que ser igual uma criança. Por quê? Porque uma criança, ela é inocente, né? Uma criança briga, daqui a pouco tá abraçando, né? E o que acontece? Desde pequena eu fiquei atraindo aquilo, e aí eu me deparei, eu falei, hoje, 25 anos, eu tenho um monte de sapato, eu tenho sapato pra dar embora. Tô trabalhando aí com computador, me formei em ciências contábeis, graças a Deus. Tudo aquilo que eu atraio pra minha vida acontece. Então a gente tem que filtrar muito aquilo que a gente tá atraindo, porque às vezes as coisas estão ruins porque você está atraindo coisas ruins. Então atraia coisas boas. O nosso cérebro comanda muita coisa na nossa vida, então a gente tem que trabalhar muito a nossa mente pra gente ter uma mentalidade saudável. Aqui em casa não passa jornal nacional. Se eu vejo alguma notícia por rede social, que às vezes eu fico tem que fechar esse Facebook, por exemplo, porque tem algumas páginas que não me faz bem, eu até deixo de seguir, porque eu preciso de coisas boas, tem coisas que eu não preciso pra minha vida, então a gente tem que filtrar muito, absorver muito, ter o nosso momento, porque às vezes a gente cuida tanto das pessoas, e aonde a gente tá ficando, né? Então a gente tem que pensar muito, cuidar muito da nossa saúde mental. E é isso, espero que esse vídeo tenha atingido o objetivo que eu tentei passar pra vocês não desistir, pra vocês terem força, pra vocês atrair coisas boas, né? Atrair aquilo que vocês estão planejando pro futuro, vocês já precisam atrair pro presente de vocês, porque é tudo um processo, você tem que ir trabalhando, você tem que ir acreditando, porque, por exemplo, se você quer um objetivo, eu quero um corpo fitness, não tem como eu atrair isso pra você, tem que ser você. Eu quero uma casa própria, não tem como eu atrair isso pra você, tem que ser você mesmo. Certas coisas só dependem de nós mesmos, entendeu? E muitas vezes as pessoas ficam esperando, né, por alguém. Alguém vai me ajudar, alguém vai fazer por mim. Não, só depende de você, tá bom? Então que você tenha um pensamento muito positivo, que você tenha muita fé em Deus.
Essa fase difícil vai passar, a vida não é só flores, né? Tem os espinhos também, mas confia em Deus, segura na mão dele que vai dar tudo certo. Um beijo no coração, que esse vídeo já ficou muito longo e foi um acaso eu gravar ele, enfim, sentindo no meu coração. Tá feito, mensagem passada, desejo um ótimo dia pra vocês e é isso. Beijo!